você está na Transpodata Web TV e este é o From the Top. O nosso convidado de hoje é o Luiz Carlos Pimenta, que comanda a Volvo Bus em toda a América Latina. Pimenta, desde já, eu agradeço você ter aceito o nosso convite. Eu vou ter para me ajudar nessa entrevista a Camila, que é editora assistente da Transpodata. Pimenta, nós estamos com uma fase de muitas novidades na Volvo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, vocês acabam de ganhar a concorrência dentro do grupo Volvo para fazer o híbrido no Brasil, o ônibus híbrido no Brasil. O que você pode falar disso para nós? Como é que foi? Por que ganhamos essa concorrência? Bem, inicialmente, bom dia, obrigado pela oportunidade de aqui estar e, mais uma vez com vocês, contar um pouco das coisas da Volvo e da Volvo Bus Latinoamérica. A história do híbrido é uma história que começou no grupo Volvo há mais de 10 anos, quando a empresa, na sua área de desenvolvimento e engenharia, começou a pesquisar a eletromobilidade, como nós chamamos lá. Parecia claro para a empresa, naquela época, que o futuro, com a questão ecológica e dos preços do petróleo, ia exigir alternativas de motorização, tanto para caminhões quanto para ônibus. E dentro muito da cultura da Volvo, que preserva e tem nos seus valores básicos o meio ambiente, então esse produto teve um empuxo, um investimento acima da média, um pouco acima até do que os financeiros nos seus cálculos de retorno gostariam de ver, né? Culminou que em 2010, no início de 2010, a empresa lançou finalmente um ônibus na Europa, já com uma produção de série, terminado todos os testes e tudo mais, e foi a primeira montadora a lançar uma motorização híbrida para ônibus inicialmente, com um produto de série, e começou as vendas na Europa. Nós começamos por nos interessar aqui na América Latina, também muito em decorrência de alguns eventos que estão acontecendo na nossa sociedade. Quer dizer, a questão ambiental, por incrível que pareça, é mais e mais forte na América Latina e entre os brasileiros, né? A questão, obviamente, de Copa do Mundo, de Olimpíada, também ajuda e oferece uma janela de oportunidade em que o país quer se mostrar alinhado com aquilo mais moderno que há no mundo. O Brasil disputava essa fábrica com quem? México e Índia, é isso? Basicamente México e Índia, né? Porque nós produzimos na Suécia esse veículo completo, isto é, para a Europa não existe fabricante de chassi e de carroceria. Na Europa o fabricante faz o ônibus de cabo a rabo. Portanto, este veículo lá foi concebido e desenhado como um veículo completo, chamado antigo monobloco, vamos dizer assim, sem chassi. Já não é o caso de países ou de regiões como a América Latina, principalmente, e parte da Ásia e parte da África, onde ainda existe o conceito de chassi e carroceria. Conceito esse que, na minha opinião, vai durar muitos anos. Então era preciso desenhar um chassi, porque a tecnologia da motorização foi desenvolvida lá e é a mesma. Mas colocar isso dentro de um chassi a ser encarroçado precisava de um desenvolvimento, e aí nós entramos na disputa. Nós entramos na disputa da seguinte maneira: a primeira coisa que nós fizemos foi trazer uma unidade para demonstrar no país, para medir se havia de fato o interesse, o potencial mercadológico, não só da sociedade, mas dos operadores, das autoridades, né? Porque você tem que juntar todos os fatores. E essa demonstração que foi feita em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nessas 3 cidades, teve uma reação de tal forma forte, de tal forma receptiva, que nós passamos a considerar e passamos a fazer parte da disputa. Isso realmente. Por parte das prefeituras ou por parte também do empresário privado? Iniciou-se muito mais pelo poder público nas suas diversas fases de autoridade. Grandes cidades que têm um problema ambiental, um problema sério, como São Paulo, como Rio, ou como Curitiba, que tem a vocação de ecologia, por assim dizer,
começa no próprio governo municipal. Mas também o governo federal se mostrou extremamente interessado em que novas tecnologias viessem para o país. E nós recebemos um incentivo muito forte do BNDES, por exemplo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que mais ou menos, nos convidaram a trazer a tecnologia para o país, porque abre também uma fase de inovação em tecnologia que nós não temos tido a oportunidade de vivenciar, seja na indústria automotiva, seja em outro tipo de indústria. O que já é um ótimo começo, né? Porque, considerando que a Europa, o grande sucesso dessas tecnologias se dá por conta de subsídios governamentais, etc., é um bom começo, a gente poderia dizer, né? Eu acho que é um começo decisivo, porque, num primeiro momento, o empresário olha para um veículo desse tipo, um veículo, vamos dizer, e a primeira coisa que existe é a resistência à mudança, que é natural em todos. No meio empresarial, algumas considerações são feitas, boa parte dos empresários ainda pensa, não, valor de revenda, para quem que eu vou revender? Valor de aquisição é muito caro, é muito alto, é muito mais alto. Puxa, é uma tecnologia nova, eu vou ser a cobaia. E aí tem todo esse tipo de raciocínio natural, absolutamente natural, esperado, né, por nós. Mas o empresário, ele tem essas considerações a fazer, até porque ele na cadeia é o que menos pode correr risco. Né? Sim, e é um custo consideravelmente mais alto. É um custo considerável. Né? Por falar em tecnologia, como funciona o híbrido da Volvo? Ele funciona de uma maneira muito interessante. As tecnologias que existem de híbridos, seja para veículos comerciais, ônibus e caminhões, seja para veículos de passeio, automóveis, elas estão mais ou menos subdivididas em série e paralelo, que a gente chama. O conceito série é aquele onde o motor a diesel ou a gasolina ou algum combustível fóssil ou não fóssil, mas um motor de combustão alimenta uma bateria que, por sua vez, alimenta os motores elétricos. Esse é o conceito série. O conceito paralelo é o conceito onde o motor a diesel ou a combustão e o motor elétrico trabalham em conjunto no mesmo eixo e alimentam a bateria. O que a Volvo desenvolveu foi o conceito em paralelo. Porque dentro dos 10 anos de pesquisa lá, chegaram à conclusão que o série tinha muito mais perdas do que o paralelo a nível de balanço energético total. Porque nesse conceito está um balanço energético. Quer dizer, de nada adianta você deixar de usar o combustível fóssil no tanque do combustível e usar o combustível fóssil na alimentação da eletricidade da usina a carvão. O balanço energético, muitas vezes pode ser até pior, dependendo da matriz energética do país. E a Volvo sempre foi muito atenta a isso, né? Eu lembro que muitos e muitos anos atrás, uma vez visitando a fábrica de vocês lá em Curitiba, eu percebi que as luzes que tinham nas máquinas, cada uma delas tinha uma coisa para ser desligado. Não sei se ainda funciona assim. Funciona assim. Hoje é mais automatizado, mas ainda... E aí eu perguntei, mas por que assim? Não, porque aí quando o cidadão vai almoçar, ele desliga. Mas a energia elétrica, aqui nós temos de monte. Ainda não se achou uma maneira ecologicamente correta de gerar energia elétrica. Nem as hidrelétricas conseguem isso. E isso já é uma coisa que eu vi há pelo menos 20 anos atrás. Faz parte da cultura da companhia, né? Então, aí a própria decisão de fazer o híbrido e as variantes técnicas que foram decididas pesaram nisso. E o que a Volvo procurou fazer, portanto, fosse um ônibus que, no mínimo, gerasse um pouco da energia que ele consumia. Então, como é que ele funciona? Ele funciona com motor a diesel e um motor elétrico, ambos rodando no mesmo eixo. Tem um conjunto de baterias que são alimentadas por esse sistema, e a alimentação da eletricidade vem através da frenagem. Cada vez que o veículo freia, ele gera energia cinética, que é convertida em energia elétrica e alimenta a bateria. E ele funciona assim, ele arranca com o motor elétrico, porque a maior demanda de energia, a maior carga de poluição, o maior consumo de combustível fóssil se dá nas arrancadas.
quando você tem que tirar o veículo da inércia. É naquele momento em que ele gasta mais combustível e polui mais o ar. Então ele arranca eletricamente. Até 20 por hora ele vai elétrico. Aí, a partir de 20 por hora, entra também o motor diesel. Também. Também. Não para o elétrico. Entra também o motor diesel e vai no seu percurso. Quando ele freia para parar no próximo ponto de ônibus, no caso dos ônibus, ele freia, na frenagem ele gera energia, carrega a bateria. A bateria. Aí ele para, está totalmente desligado. Quando ele para, desligam-se todos os motores. Agora, é curioso de ver os passageiros, porque eles pensam que algo aconteceu de errado. E aí ele arranca silenciosamente de novo para fazer um novo ciclo. O que torna um ótimo produto para aplicação urbana. Né? Que aí seria, eu queria até puxar para essa pergunta, antes da gente puxar para o próximo bloco. Vocês fizeram um lançamento recente do motor dianteiro, o B270F, que foi um acontecimento na história da Volvo, né, que nunca teve esse tipo de produto no Brasil. Como é que estão as vendas desse veículo e por que a Volvo tomou essa decisão? Mas eu vou pedir para você, Pimenta, responder isso depois de um breve intervalo. Pois não. Até já. Olá, aqui estamos de volta. E Pimenta, nós terminamos o bloco anterior com a pergunta da Camila sobre esse ônibus com motor dianteiro que vocês estão lançando. É importante frisar que é o único lugar do mundo onde a Volvo produz ônibus com motor dianteiro. Fala um pouco desse lançamento e por que dessa coisa tão inusitada dentro do Grupo Volvo. Bom, eu tenho que vou tentar fazer curta uma longa história. Para dizer que, primeiramente, eu sou afortunado por ser aquele presidente que teve a oportunidade de lançar esse produto, pelo simples fato que todos os anteriores a mim tentaram fazer esse lançamento. Quer dizer, todos eles tentaram convencer a nossa área de planejamento de produto que o ônibus com motor dianteiro ia atingir um mercado potencial aqui na América Latina importante para a nossa marca. E sempre houve uma descrença por parte do Grupo Volvo na questão do motor dianteiro, porque eles não viam neste produto as condições de conforto, de eficiência em transporte coletivo, e que o transporte coletivo evoluiria, como evoluiu em alguns lugares, e que o ônibus com motor dianteiro não permite. Um ônibus com motor dianteiro, por exemplo, não é possível fazer um piso baixo com ele. Sempre você vai ter alguns degraus, uma altura considerável para subir. Porque a base dele é o chassi de caminhão, né? A base é um chassi de caminhão. Então, você não consegue, através de um motor dianteiro, propiciar um transporte coletivo de conforto, de eficiência para grandes cidades, principalmente. O que nós argumentávamos com a Suécia é que isso podia ser muito válido para os países da Europa e até para alguns países fora da Europa, mas não é necessariamente válido para as pequenas cidades, médias cidades do Brasil, da América Latina, que somos países pobres, chamamos emergentes, mas comparativamente com a Europa, somos pobres e o simples fato de conseguir propiciar transporte coletivo já é uma vitória em alguns lugares. Para você chegar a transporte coletivo de qualidade, conforto e tudo mais, aí já é um passo mais à frente. Isso só foi possível depois de algum tempo, quando a gente conseguiu demonstrar também que tínhamos uma base de produtos que estava na mão, porque, como você sabe, você mesmo disse, todos 100% dos ônibus com motores dianteiros derivam do caminhão. Nós lançamos com muito sucesso em 2003 o caminhão médio da Volvo, o VM. Ele veio ao longo desses anos sendo desenvolvido e veio sendo
reconhecido como um produto de qualidade. Para derivar dele para um ônibus dianteiro é uma coisa, a nível tecnológico, bastante simples, embora se tenha que fazer um ônibus. Tem enormes diferenças entre um ônibus e um caminhão na questão de adaptação. Vou citar uma, por exemplo. Né? Você não pode ter o mesmo eixo traseiro do caminhão e do ônibus, porque ele é muito barulhento. Sim. E a carga não tem ouvido, mas o passageiro tem. Então, ainda que na linha de montagem, o ônibus corre na linha do caminhão, né? Corre na linha do caminhão, mas tem as suas características. Quer dizer, o uso da primeira e da segunda é muito mais intenso no ônibus. O transporte urbano é de uma severidade comparada com a aplicação de usina de cana, por exemplo. Então você tem que ter mais robustez na transmissão, na embreagem, tudo isso. O que faz aí um produto numa faixa de preço bastante interessante e por isso boa parte do mercado se apega também a esse produto. Tá? Então conseguimos convencer a nossa matriz e conseguimos lançá-lo agora em julho com um extremo sucesso. Me parece que o mercado estava nos aguardando, por assim dizer, guardando o nosso lugar na fila. Nós já temos aí 860 unidades, mais ou menos. Uma coisa que me chama a atenção nesse lançamento é que ele não é meramente mais um lançamento para a Volvo. Ele, na verdade, é a entrada da Volvo num outro segmento onde até agora ela não estava e que é muito maior do que o segmento que ela estava até agora. Verdade. Olha, nós estávamos apenas no segmento de pesados, que tem os seus melhores anos, 5.000, 6.000 unidades na América Latina. O segmento semi-pesado, do ônibus com motor dianteiro, tem nos seus piores anos 9.000 e nos seus melhores anos 12.000. O que nos faz entrar no segmento, no mínimo, 2 vezes maior do que o segmento que a gente estava. E tem aí uma questão que foi muito importante no convencimento da nossa matriz, é que a nossa liderança em BRTs, e que a gente é decididamente o líder, nós temos pelo menos 45% de todos os BRTs que foram construídos rodam com Volvo, ela vinha sendo questionada pelo operador porque o alimentador do BRT, em muitas ocasiões, é um ônibus com motor dianteiro. Sim. Então, nós não conseguiríamos oferecer uma linha completa que vai do biarticulado ao ônibus com motor dianteiro. A gente parava no meio da oferta. Então, na verdade, a construção desse ônibus não é só o ineditismo técnico, que não tem nada de extraordinário, o ineditismo de entrar no mercado 2 vezes maior, que é bastante interessante, devo dizer, mas também, e tão importante quanto, ele complementa uma linha que hoje, posso dizer, é de fato a mais completa da indústria. Até porque, como você fala, esse alimentador, normalmente ele vai da linha básica para a periferia e volta da periferia. E na periferia, piso baixo nem sonha em andar, não tem como. Em ruas nem sempre pavimentadas, em aclives nem sempre, vamos dizer, dentro das condições técnicas. Ruas estreitas. Ruas estreitas, então aí é o ônibus com motor dianteiro que deve operar mesmo, né? Então, ele complementa, ele nos dá uma oportunidade hoje de oferecer a linha completa, como eu disse, do biarticulado ao ônibus com motor dianteiro, hoje a gente oferece tudo. E como é que está a participação hoje de vocês, Pimenta? Em todos os segmentos e por segmento? Bem, no segmento pesado, nós terminamos 2010 com mais ou menos 14,8%, né? Considerando aí rodoviários e urbanos, no Brasil. Tá. E com 28% na América Latina. O que significa que nós somos mais fortes em outros países fora do Brasil do que no Brasil, dentro da América Latina, ou éramos, porque a nossa intenção é mudar isso, pelo menos equilibrar. Até agosto agora, nós já estamos com 19,9% de market share no Brasil no segmento pesado. Quer dizer, nós conseguimos ganhar quase 5 pontos. Quase 5 pontos nesses 9 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses.
E qual é o objetivo até o fim do ano? Assim, o que vocês visam até o fim desse ano? A gente quer passar os 20%, sobretudo queremos sair do 4º lugar, nós já estamos disputando o 3º, né? E queremos atingir aí o 3º lugar nos pesados, pelo menos com um objetivo de curto prazo. Nos pesados? Nos pesados. Pesados especificamente. Nosso objetivo de médio e longo prazo é disputar o 1º lugar, claramente. E o que é esse médio e longo prazo? Você acha que até os eventos esportivos, vocês que têm tanta participação em BRT, você acha que pode ser o responsável por garantir esse pódio? Tem sempre uma questão da inércia, né? É sempre mais fácil ganhar os primeiros pontos do que ganhar os finais, né? E obviamente que os concorrentes não estão olhando para mim, batendo palma, dizendo, olha, vamos te ajudar e tudo mais. Não é assim e a gente não espera... Não tem companheirismo, né? Não, a gente não espera a vida fácil e respeitamos os concorrentes, os que estão e os que virão, né? Mas a gente tem, vamos dizer, uma perspectiva de 4, 5 anos, a gente está realmente numa posição entre os 2 primeiros, vamos dizer assim. Ou pelo menos com uma relação mais equânime com os outros mercados. Com os outros mercados. Nós não tensionamos abandonar de forma nenhuma a nossa liderança em BRTs. Isso tem nos caracterizado e é o nosso maior foco de investimento. E a gente imagina que os BRTs que estão se multiplicando agora de uma forma decisiva vão continuar nesta batida dentro do Brasil e fora do Brasil. A América Latina e o mundo em si já adotou esse conceito. Quer dizer, é um conceito que nasceu aqui e foi espalhando-se pelo mundo. Hoje nós temos uma geração de BRTs em muitas regiões do mundo. Mas a América Latina segue decididamente nessa direção e através do próprio BRT a gente imagina que o nosso crescimento vai ser acelerado, né? Por falar em crescimento acelerado, o último número que eu vi de vocês para esse ano era uma projeção de venda de 4.000 unidades. Salvo me engano, isso é mais que o dobro do que o melhor resultado que vocês já tinham conseguido anteriormente, é isso mesmo? É isso mesmo. Então eu vou pedir para você explicar isso um pouquinho melhor para nós, depois de um breve intervalo. Até já. Olá, estamos de volta para esse que é o 3º e último bloco dessa nossa entrevista. Pimenta, nós terminamos o bloco anterior com a constatação de que vocês vão vender na América Latina neste ano, pretendem vender cerca de 4.000 unidades e que isto é mais que o dobro do recorde anterior, do melhor resultado anterior que vocês tinham conseguido. Como é que se consegue isso? Bem, tem uma série de fatores felizes, vamos dizer assim, e um momento muito feliz para nós todos. Nós, que eu diria, da Volvo Base Latinoamérica. Só para explicar um pouquinho o número, nesse momento nós temos 3.400 e poucos pedidos já em carteira. Significa que com mais 4 meses, o número 4.000 está basicamente deve ser alcançado, assegurado, né? Dessas 4.000 unidades, perto de 2.000 são fora do Brasil. Como eu já tinha dito anteriormente, a nossa participação no mercado latino-americano é mais alta lá fora do que dentro do Brasil, e a gente exerce aí a liderança em alguns desses mercados. Nós tivemos um grande pedido esse ano, que é um pedido da cidade do Panamá, onde nós ganhamos o sistema BRT do Panamá, da cidade do Panamá. Que é um total de 1.200 ônibus, dos quais nós já entregamos em 2010 200 e vamos terminar a entrega de 1.000 unidades esse ano, né? Aí em outros mercados, onde a gente é muito forte, como Colômbia, como Chile, como Argentina, Peru e um pouco do Caribe, a gente complementa em mais ou menos 2.000 unidades fora do Brasil e 2.000 unidades no Brasil,
onde temos um crescimento do nosso market share no mercado de ônibus pesados, importante, que a gente conseguiu fazer, de quase 5 pontos até agora. E temos a introdução do ônibus com motor dianteiro, que vai nos dar aí 800 unidades esse ano, talvez um pouco mais, complementando aí as 2.000 unidades do mercado brasileiro. Bom, e partindo do princípio que vocês vão dar só meio ano com este novo segmento do motor dianteiro, me parece que 4.000 dá para manter tranquilamente no ano que vem, mesmo sem o Panamá, com essa entrada de vocês em outros segmentos. O nosso business plan de 2012 é, por coincidência, 4.000 também. A gente espera, obviamente não teremos um novo Panamá, mas temos já alguns pedidos assegurados fora do Brasil importantes, Jamaica, Colômbia, que são os maiores, e a continuidade dos BRTs no Brasil e aquilo que sempre move o Brasil, o calendário eleitoral que move o transporte urbano, que deve manter um mercado bom para o motor dianteiro até junho, mais ou menos, forte, né? Temos algumas incógnitas em 2012, a maior delas relacionadas à licitação nacional do transporte rodoviário interestadual, que está prevista para janeiro, depois de já ter sido adiada. Que também é previsível. Essa é uma incógnita que vem há anos, né? Todo ano a gente tem essa incógnita no ano que vem. Dependendo do jeito que ela sair, ela pode ou aquecer o mercado ou esfriar o mercado, se sair, né? A gente espera que saia, porque a indefinição é pior, eu acho que é o pior cenário tanto para os operadores, quanto para os passageiros, quanto para o próprio governo, né? No entanto, vocês, apesar dessa dificuldade, né, dessa indefinição, a gente já tem um cenário claro, né, de alguma mudança em 2012, que vai ser a chegada dos Proconv 7, ou 05. Como é que você está vendo isso? Como é que vocês estão achando que vai haver um pre-buy, como no mercado de caminhões ou não? Eu diria que o mercado de ônibus já está acontecendo o pre-buy há algum tempo. O empresário de ônibus, notadamente, ele tem um ciclo operacional muito mais longo do que o caminhão. O caminhão você vai lá, compra na fábrica, emplaca, põe uma carreta e sai operado. Isso demora 20 dias. Enquanto em encarroçamento. O ônibus não, você tem que comprar o ônibus, comprar o chassi, negociar a entrega dele, né, negociar a carroceria, esperar. O ciclo é bem 4, 5 meses, bem maior. Então, o empresário de ônibus sempre faz decisões um pouco mais antecipadas, né? Já começou, portanto, esse pre-buy, eu diria que lá por maio a gente começou a sentir os primeiros efeitos, notadamente no rodoviário, porque o urbano dele depende de outros fatores. Ele não, principalmente eleitorais, né? Eleitorais, depende da autoridade pública autorizar ou não, e muitas vezes a autoridade pública não quer a renovação da frota naquele momento, então é mais complicado fazer um pre-buy no ônibus urbano. Mas o rodoviário já começou e vai ter um efeito sim, até dezembro, e eu diria janeiro, fevereiro ainda vai se vender Euro 3. Esse mercado do rodoviário, que prestar um pouquinho mais de atenção dele, porque esse mercado hoje sofre uma concorrência terrível dos aviões, né? Sim e não. Sim nas grandes rotas, nas rotas principais, mas não naquilo que é a classe emergente que veio sendo criada com a estabilidade que está movendo a nossa economia, que é aquele cidadão que veio, que era muito pobre, não tinha dinheiro nem para se alimentar, quanto mais para se mover, né? Ele está adquirindo poder aquisitivo, né? E está começando a viajar em outras rotas, em rotas que os aviões não cobrem, ou mesmo que cobram, o poder aquisitivo dele ainda não chegou lá. Ainda não chegou lá. O que está havendo no rodoviário, portanto, é uma mudança do perfil do passageiro e o perfil das rotas chamadas lucrativas, que era, por exemplo, Rio-São Paulo era o sonho de todo empresário. Já não é mais. Talvez São Paulo-Campinas seja muito mais interessante hoje do que Rio-São Paulo. Para usar um exemplo local, rotas mais curtas estão tendo um afluxo maior de passageiros, até do que aqueles que
estão sendo perdidos para a aviação. Pro avião. Eu estou falando isso de sensibilidade, não tenho números para dizer, mas a minha sensibilidade é que isso está, de alguma forma, ocorrendo. E para ficar ainda nessa questão dos números, voltando às 4.000 vendas na América Latina, pelo que você falou, metade do Brasil, metade fora do Brasil. Portanto, o fora do Brasil tem um peso significativo no resultado de vocês. Como é que vocês estão lidando com essa questão cambial, com o real tão valorizado? Como é que vocês estão fazendo para manter a competição nesses países todos aí da América Latina? Bom, com dificuldades, eu diria, mas com uma vantagem que nós temos, que exploramos ao máximo. O produto que nós fabricamos aqui em Curitiba é exatamente igual ao produto que nós fabricamos na Suécia. O que nos dá uma flexibilidade muito grande de poder usar a fábrica da Suécia para alguns mercados, em negócios em que, hoje em dia, o produto sueco pode ser mais barato que o brasileiro. Então, nós temos jogado com as duas unidades industriais, dependendo do pedido e da situação logística, que é um complicador importante também que a gente tem na economia brasileira hoje. Não é só a questão do câmbio, mas a questão da infraestrutura também pesa nas decisões de onde eu vou fabricar esse produto para aquele mercado. Ficando na questão do câmbio especificamente, pelo que você disse, nós já temos casos de ônibus que é mais barato fabricar na Suécia do que aqui. Já nesse nosso pedido que estamos entregando no Panamá esse ano, 1.000 unidades que estamos entregando no Panamá, de B290R, todos suecos. Todos suecos. Todos suecos. Dessas 2.000 unidades que vocês vão vender fora do Brasil, quanto vem da Suécia e quanto... Você diz é 2012 ou é 2000 e... Esse ano e no próximo. Esse ano mais ou menos 1.300 são suecos. 1.300, mais da metade, portanto. O que pesa mais, Pimenta, o câmbio ou os custos logísticos embutidos nas operações? Tem pesado mais a questão do câmbio, mas eu não diria que se fosse só o câmbio nós ainda manteríamos aqui. Uhum. A questão logística, ela não pode ser menosprezada. Você ficar com um chassi no porto, parado por 30 dias esperando um navio, tem um custo de capital, tem um custo de deterioração do produto, tem um ciclo de negócio que pode matar o negócio. Sua rentabilidade. Quando você compara que no outro lugar você embarca em uma semana. Uhum. Então, é uma combinação dos dois fatores. Tem um outro fator que é importante, é que o custo de mão de obra do Brasil, que era a nossa fortaleza lá atrás, já não é mais, né? Nós temos tido aumentos reais na nossa mão de obra importantes. Nós tivemos problemas no Paraná com sindicatos esse ano passado, e aquilo que pesava muito pouco a mão de obra comparativamente com outras unidades fabris no mundo, já não é uma vantagem competitiva do Brasil. Lembrando, vamos fazer sempre aquela diferença. Isso não significa que o trabalhador brasileiro está ganhando mais do que o sueco. Ele custa mais pela grande quantidade de penduricalhos que você tem em cima do salário dele. Exatamente. Você paga um para ele e um para o Estado. E mais um pedacinho do sindicato. Pimenta, eu queria só dar uma última pincelada em questão de produto. O que vocês estão prevendo ainda para esse ano de lançamento e o que vai ter para 2012? Já tem alguma coisa que a gente possa falar? Tem. Bom, eu diria que é o seguinte, esse ano nós não vamos lançar mais nada, porque até... Estamos na reta final. E muita gente não esperava que a gente fizesse o lançamento do motor dianteiro com o Euro 3. Então, o lançamento em julho, né? E a gente, portanto, nesse ano não temos mais nada. Eu tenho para mim que a linha Euro 5 ela vai zerar o jogo nos mercados da América Latina. Isto é, dependendo, cada uma das montadoras aproveitou uma nova tecnologia que tem vindo e acertou na sua maneira de ver a sua linha de produtos. Portanto, não é só uma mudança de colocar lá um catalisador novo.
A mudança é muito maior. Muito mais ampla, né? Muito mais ampla. Né? E a Volvo não é diferente. Então, nós teremos uma linha de produtos Euro 5, que vamos apresentar em 2012, nós não vamos apresentar esse ano, bem mais completa, mais competitiva do que a linha que temos agora. Com motor dianteiro? Com motor dianteiro. Agora ele já é da família, então agora já o conceito já passou. E, obviamente, para o ano que vem, nós temos o início da produção do híbrido em junho, sai o primeiro da linha em Curitiba, o que é um marco também importante para nós. É o primeiro híbrido brasileiro, o primeiro veículo híbrido fabricado fora da Suécia no mundo. Que também eu creio que é um marco para nós. Para quem que vai esse? Vai para Curitiba. Para Curitiba. Já definido. Já um pedido firme já dos operadores de Curitiba, já adquiriram os primeiros veículos que vão ser fabricados lá. Já em junho, né, do ano que vem. Em junho do ano que vem ele sai chassi, né, para ser encarroçado. Para então, sim, com expectativa para rodar a partir de... agosto, setembro. Né? Então já começa a sair de linha de produção, nós vamos ter um crescimento da produção de híbridos lento. Em 2013 nós vamos estar totalmente aptos a produzir sob pedido, isto é, quantos me comprarem é o quantos eu vou fazer, né? O quantos eu conseguir vender, normalmente quantas a gente vai mais fazer. Melhor, né? E como é que vocês estão sentindo o humor do mercado para esse veículo híbrido? A receptividade, como eu já disse, é bastante grande. A economia de 35% de diesel é algo que faz as pessoas pararem para pensar, né? 35% é um monte. Um monte. Considerando que a planilha de custos do empresário de ônibus urbanos hoje, o peso do diesel é mais ou menos 45% do custo total da operação, você pode imaginar abater 35% nisso, o quanto significa. Né? E do ponto de vista ecológico, quando você compara os dois, ele um ônibus... Você vai colocar na atmosfera, comparado com um Euro 5, 50% menos. Menos do que o Euro 5. Menos que o Euro 5. Comparado com o Euro 3, quase 90% menos. De particulado, de NOx, de toda o coquetel poluente que os motores jogam na atmosfera. Então, a nível de atmosfera, ele é quase ao par com um ônibus elétrico. Assim. Ele ainda tem um motor poluindo lá, que é Euro 5. Né? Sim. Mas ele poupa mais para a atmosfera até do que poupa de combustível. Como você disse, ele é quase um elétrico, com a vantagem de que ele não precisa ficar cativo de uma linha que tenha toda a parte em cima. Né? Não precisa. Eu tenho convicção que o futuro do transporte urbano é elétrico, de um jeito ou de outro. Eu imagino que vai haver uma composição de ônibus que gera a sua própria energia, com um ônibus plugado, que a gente chama, que é aquele que chega no final do dia e carrega. Né? Carrega. Com um motor. Ele sempre terá que ter um motor para poder movimentá-lo nos interciclos. Mas, de qualquer maneira, o futuro do transporte urbano não pode ser outro. Porque mesmo que a gente ache álcool, que a gente ache diesel de álcool, biodiesel, todos os combustíveis alternativos que se estão desenvolvendo, eles ainda vão continuar jogando alguma coisa na atmosfera. E o problema, e veja-se por São Paulo, né? O problema deixa de ser econômico para ser ambiental. Social também, né? Um custo altíssimo. Aqui próprio São Paulo já tem uma lei que em 2018 não pode ter combustível fóssil. Que já é já nessa direção. Em termos de preço, esse ônibus em relação ao ônibus normal? Inicialmente ele está custando 60% mais. Eu imagino que com o desenvolvimento e com o volume ele vai baixar esse percentual, uns 45%, 40% mais, no custo de aquisição. Mas o custo de operação, com essa economia, quanto mais caro o diesel, mais rápido eles pagam. E não vejo perspectiva do diesel ficar barato. Né? Então, pelo contrário. E você nota alguma iniciativa do governo? Você comentou no começo da nossa conversa que
percebeu, né, muita movimentação no governo, tudo em órgãos públicos. Você sente que tem uma iniciativa para apoiar isso? Ou... É concreta. O governo tem, através do BNDES, por exemplo, já ofereceu um financiamento para ônibus híbridos com uma taxa de juros que é a metade da taxa de juros de ônibus a diesel. Sim, mas em termos de subsídio mesmo, como existe na Europa, por exemplo? Ainda não, mas de incentivo sim. E há também um incentivo por parte do FINEP, que é o órgão do governo que incentiva a inovação, que a gente viu saltar as verbas do FINEP aí de 5 milhões para 5 bilhões, quer dizer, com números muito grandes, muito desse investimento em desenvolvimento de energia alternativa, não só para a indústria automotiva, mas para a economia como um todo. Você chamou a atenção para a mudança técnica que vai significar a chegada do Euro 5. Na área de caminhão, o que eu tenho ouvido é que a mudança desta vez é tão significativa que é como se voltasse a estaca zero na área de caminhão. Todo mundo saindo do zero, porque são produtos completamente diferentes de tudo aquilo que se fabricava até agora. Em ônibus também é a mesma coisa? Também. A mudança é tão grande assim? Também. A mudança é grande, até porque tem duas tecnologias Euro 5. Tem a SCR e a EGR. E nós já vimos outro dia, um dos nossos competidores lançou o EGR, enquanto que a grande maioria da indústria vai para o SCR. Então, já aí, na escolha da tecnologia, já tem Já teve uma surpresa, antes do começo do jogo. Antes do começo do jogo. Claro que a nova tecnologia, dependendo do que você escolher, você vai ter alternativas de motores e alternativas de composição de motores diferentes, né? Via de regra, quem usa SCR vai ter um ganho de potência e todos os motores vão subir de potência. Então, já começa a ter... E por que vão subir de potência? Porque se tirou dos motores tudo aquilo que era antipoluição, você deixou o motor livre para concentrar tudo no equipamento de SCR para tirar a poluição. Então, você ganhou potência, ganhou calor, mas o próprio fato de gerar calor já gera um monte de problemas, por exemplo, em ônibus no encarroçamento. Se você tem um motor mais quente, você já precisa cuidar para que a transmissão de calor não atinja a carroceria, e aí vai, né? Então, as alternativas, eu acho que o jogo está realmente zerado para tudo que for diesel, e a nível de produto, e o consumidor, o operador, vai começar a poder avaliar de uma forma mais complicada do que era no passado, porque nós temos muitos operadores que são tremendamente tradicionais. Eu compro esse veículo há muitos anos e o veículo mudou alguma coisinha e ele não gosta de mudança. Ele não gosta. Não gosta. E agora vai ser como chegar numa grande loja e você tem... O mundo à sua frente. O mundo à sua frente. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não, acho que foi uma entrevista bem completa. A gente abordou vários assuntos, mercado, tecnologias. Acho que deu para a gente ter uma noção de como a Volvo enxerga o mundo hoje e quais são os planos. Certo? Então eu passo a palavra para você fazer o encerramento ou colocar alguma coisa que você eventualmente acha que nós tenhamos deixado de tratar. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade, a atenção dos seus espectadores, sobretudo, né, porque é com eles que a gente está falando. Creio que a Volvo vive, como já ressaltamos aqui, um bom momento. Ressalto e enfatizo que esse bom momento não é uma coisa que aconteceu por acaso, é uma coisa que está dentro daquilo que nós queremos fazer e que vamos fazer. É importante dizer que os valores culturais da nossa empresa norteiam a nossa atividade, seja ela no planejamento de produtos, como na execução do nosso plano de negócios. E os valores da nossa empresa vêm cada vez mais de encontro aos valores da sociedade. A sociedade está caminhando para aquilo que a gente sempre professou.
o que nos dá uma possibilidade de crescer mais rápido que os nossos concorrentes, né? Embora eles não vão concordar com isso, eu volto a repetir, mas o nosso caminho está planejado, pelo menos. Agora é executá-lo. Obrigado. Okay. Mais uma vez eu agradeço a sua presença, agradeço a Camila e agradeço a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado e até a próxima.